Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre emendas impositivas. No bloco anterior, nós conversamos sobre aquelas perguntas inusitadas, né? Às vezes os assessores recebem e às vezes os vereadores tentam, de alguma maneira, resolver o problema, né? Mas, enfim, vamos lá, doutor Caio, vamos Isso continuar, então, mesmo. com o estudo. A gente, pessoal, tem falado aqui sobre as emendas impositivas de vereadores. No artigo 12, nós vamos ver uma novidade muito ainda polêmica para o ano em que nós estamos gravando, como já disse, 2022. Já há casos em que ela já foi colocada em prática nos municípios, que é a emenda de bancada. Doutora, pode, por gentileza, ler para a gente? Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada, de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, pessoal, não vamos aprofundar muito, mas o parágrafo 12 dá a ideia da possibilidade da emenda de bancada. E já vou dar uma curiosidade para vocês. Essa bancada aí é aquela formada pelos partidos políticos, tá bom? E o que vai ser exatamente ela é aquela que também o seu regimento interno explicar. Se você pretender colocar aí emenda de bancada na sua Câmara, sinceramente eu sugiro, começa pela emenda individual, que dá 1,2% da receita corrente líquida realizada no que diz respeito à execução obrigatória, e ainda vai ter mais 1% para as bancadas dividirem entre si. Então, é um assunto polêmico, mas existe. A título de curiosidade, no caso do governo federal, do Orçamento Geral da União, as emendas de bancada são as bancadas estaduais, essas aí que têm a execução obrigatória, e no caso das bancadas estaduais não tem nada a ver com partido político, tem a ver com a origem dos deputados. Minas, por exemplo, tem 53 deputados federais, eles fazem parte da bancada mineira. Roraima tem 8 deputados federais, eles fazem parte da bancada roraimense, me perdoem, acho que é roraimense. A do Amapá também tem 8. E elas têm o mesmo valor. Olha que curioso, 200 milhões aproximadamente por ano. É um percentual, né? Então pode ser que já tenha aumentado. Mas a do Acre e a de Minas e a de São Paulo e a do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cada uma delas recebe exatamente o mesmo valor. Para alguns lugares o dinheiro é curto, né? Para São Paulo 200 milhões talvez não seja muita coisa, mas certamente para um estado em fase de crescimento vai fazer muita diferença. Vamos avançar, né, doutora? Vamos lá. Parágrafo 13º, não, 13. 13. As... Peraí. Bem lembrado, muito bem. Vocês viram por que a gente coloca assim, né, pessoal? Parágrafo 13. Para o vereador lá na hora não falar 70º, 87º, não sei. Continua para a gente, doutor. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Perfeito. Pessoal, nós estamos vendo aqui o seguinte, nós estamos falando de emendas de execução obrigatória, mas até mesmo as emendas de execução obrigatória, elas não serão de execução obrigatória nos casos em que houver impedimento de ordem técnica. Aí que está a importância de vocês alterarem também a LDO, porque lá vai falar o que vai acontecer. Imagina o seguinte, eu sou vereador e eu estou mandando uma emenda para a área da saúde, estou mandando 37 mil reais para comprar uma ambulância. Vocês concordam comigo que hoje, com 37 mil reais, você não consegue comprar uma ambulância? Então, se eu tiver destinado esse valor para um objeto que ele não será suficiente, esse valor não será suficiente para esse objeto, então a minha emenda não será de execução obrigatória. Ainda que eu tenha o direito à emenda impositiva, houve um impedimento de ordem técnica. Agora, a importância da LDO é o seguinte, a depender dos critérios que tiverem lá na LDO, o vereador, quando apresentar uma proposta de emenda, vamos dizer assim, errada, ainda durante o trâmite lá na Câmara, ele terá a oportunidade de trocar o objeto. Alguém pode falar, ô vereador, o senhor pôs 37 mil para ambulância, o senhor ficou doido, vereador?
37 mil não dá para comprar ambulância, não. Mas com 37 mil, o senhor pode pedir para a gente comprar computadores para o laboratório da prefeitura, na área da saúde, está precisando. Aí o vereador consegue ajeitar o objeto, dá uma chance para o vereador, para ele trocar de destinatário. Enfim, que fique claro, então, e são muitas as possibilidades de impedimento de ordem técnica, pode ter faltado documento, enfim, tem muitas. Nós não vamos aprofundar aqui agora não, mas é importante que a sua LDO, ela contemple o que acontece nesses casos de impedimento de ordem técnica. A título de curiosidade, para quem quiser estudar de maneira bem profunda, vocês vão ler vou anotar aqui, Portaria Interministerial 424 do Governo Federal, ou qualquer uma outra que tenha vindo a complementar ou a substituí-la, e lá vocês vão encontrar alguns parâmetros. Caso precisem estudar mais, uma sugestão é pegar os parâmetros da Secretaria de Estado de Governo do Estado de Minas Gerais e estudar um pouco sobre o que eles dizem lá sobre os impedimentos de ordem técnica. Existem vários atos normativos que dão chance, olha que bom, dão oportunidade, no caso do governo de Minas, para os deputados apresentarem emendas e corrigirem o objeto antes de ser aprovado o orçamento. Existe uma conversa, existem sistemas, mas eu sei que no seu município, talvez por não ser tão grande, tão organizado, não vai ter sistema, mas tem que ter uma chance de você apresentar a emenda, caso perceba-se que ela está ruim, que seja então corrigida. Doutora Priscila, algum comentário? Passemos para o próximo. Podemos passar para o próximo. Uhum. Então vamos lá. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 11 e 12 desse artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Bem, pessoal, aí, só um instante, por favor. Voltando. Aí nós temos uma questão de ordem técnica, mas que está nos lembrando da existência da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vejam bem, olha só. Para o cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12, então, vamos lá recapitular o que são o 11 e o 12. O 11 fala da emenda obrigatória do vereador, no caso nosso, né? No caso do deputado, do parlamentar federal, mas a lógica dele é a que nós vamos trazer para os vereadores, e o 12 traz a questão das emendas de bancada. Aí o 14 está dizendo, para o cumprimento desses parágrafos 11 e 12, os órgãos vão observar, nos termos da LDO, olha só, LDO, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução nos respectivos montantes, ou seja, os órgãos, quando a gente fala de órgãos, estou falando lá dentro das secretarias da prefeitura, nesse caso. Qual é o prazo? Isso é importante. A minha LDO não fala nada. Tem muito vereador que reclama com a gente, olha, o ano já está acabando, já estamos aqui no dia 2 de dezembro, até hoje o prefeito não fez nada com a emenda impositiva. Poxa, mas vocês colocaram algum prazo? Vocês colocaram parâmetros? Não, a gente fez de qualquer jeito. A gente pegou na rua um pedaço de um modelo de lei, a gente copiou e jogou na nossa lei orgânica. Pois é, então vocês esqueceram de pegar também a parte da LDO para começar a pensar, né? Enfim, os parâmetros estão lá. 15. Revogado, desculpa. Revogado. Vamos para o 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista no parágrafo 11 e 12 desse artigo for destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federado destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Bem, pessoal, basicamente essa regra aí é uma regra que beneficia a política e não necessariamente as políticas públicas, porque ela diz que, mesmo que o município tenha nome sujo, o município não prestou contas de convênios recebidos no passado, não gastou o mínimo de 25% com educação, olha que tristeza, né? Ainda que o município tenha nome sujo, quando for transferência
obrigatória da União para a questão das emendas impositivas individuais ou de bancada, ela vai mandar, mesmo que o município tenha um nome sujo. Que pena, né? Que pena, mas é isso aí. E não vai entrar na conta da receita corrente líquida do município para saber se ele pode gastar mais ou menos com o pessoal. Aí, nesse caso, está tudo bem, e até bom, porque vai fazer chegar mais dinheiro na prefeitura, mas, em tese, isso o prefeito poderia achar que ele poderia gastar mais com o pessoal. E, nesse caso, não pode gastar mais com o pessoal, porque isso não vai integrar a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação da despesa com o pessoal. Lembrando que a receita corrente líquida da prefeitura é aquele valor definido na lei de responsabilidade fiscal. Melhor dizendo, a forma de calcular, né, está lá na lei de responsabilidade fiscal, mas aí está dizendo que ficam fora os valores recebidos a título de transferência obrigatória. Por quê? Por que obrigatória? Porque é de execução obrigatória da emenda individual e da emenda de bancada, parágrafos 11 e 12 do artigo 66. 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Bem, pessoal, aqui nós temos uma regra muito técnica, muito específica, relacionando restos a pagar com as emendas impositivas individuais de bancada. Isso foge um pouco do dia a dia dos vereadores. Desse slide todo aí, é importante vocês saberem o que são os restos a pagar. Assista o nosso curso de orçamento, mas eu vou te dar uma ideia bem geral. O resto a pagar é aquele valor que foi empenhado e que não foi executado e pago no mesmo exercício em que foi empenhado. Basicamente, é um saldo orçamentário que sobrou em um empenho e que, por algum motivo, ele sobrou e passou de um ano para o outro. Pode ter sobrado no empenho, ou eu posso até mesmo ter liquidado o empenho, mas não feito o pagamento. Aí eu vou ter um resto a pagar processado, no caso de quando houve liquidação, e um resto a pagar não processado quando não houve liquidação. De qualquer forma, isso foge do nosso assunto de emendas impositivas. Quem precisar saber disso, assista o nosso curso de orçamento público, tá bom? Vamos já para o 18, doutora Priscila. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos no parágrafo 11 e 12 desse artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Bem, pessoal, aqui a gente está vendo uma regra muito parecida com aquela do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: se a arrecadação começar a cair, se o dinheiro começar a acabar em relação ao que foi previsto, você vai ter que gastar menos. Então, aí está dizendo o seguinte: até mesmo as emendas impositivas poderão ser objeto de corte, ou de maneira um pouco mais técnica, até mesmo os valores destinados para as emendas impositivas de individuais ou de bancadas poderão ser objeto de corte se e somente se vocês cortarem das emendas impositivas, no caso a prefeitura, né, cortarem das emendas impositivas o mesmo percentual que eles cortarem das demais despesas discricionárias. Como assim? Imagina, há um tempo atrás, o dinheiro do governo federal começava a acabar. Aí o governo federal fala assim: opa, o dinheiro está acabando, vou ter que cortar as emendas impositivas. Peraí, aí cortava só das emendas impositivas e não cortava mais, não era nem das emendas impositivas, cortava das emendas de modo geral. Aí acabava que nunca tinha emenda às vezes, mas a presidência continuava com outras despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias, aquelas que o presidente escolhia, o Congresso, etc., escolhiam lá, que não eram de execução obrigatória, e aí as emendas ficavam prejudicadas.
Então, existe mais uma chance de não ser de execução obrigatória, mesmo sendo emenda impositiva. Qual que é? A gente já viu os impedimentos de ordem técnica. Agora, nós estamos vendo também que, se o dinheiro acabou, na mesma proporção que cortar das outras despesas, poderá cortar das emendas impositivas. Para vocês que estão pensando em só dar uma copiadinha na Constituição, e não pode esquecer desse artigo 18 também, tá? Quer dizer, desse parágrafo 18. 9º, 11, 18 e mais alguns aí. Bem, pega o nosso modelo, a gente faz adaptação para a sua lei orgânica, não põe de qualquer jeito, fica muito caro para vocês desperdiçarem essa oportunidade de fazer bem feito. E para encerrar com chave de ouro, doutora Priscila. Considera-se equitativa a execução das programações, doutor, de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Bem, pessoal, estou colocando aqui algumas palavras-chave, independentemente de autoria. Olha só que interessante. O que é uma execução equitativa das emendas? É quando o Poder Executivo executa as emendas com critérios objetivos, imparciais, de forma igualitária e impessoal, as emendas, independentemente de autoria. Ou seja, imagina que eu sou um deputado do Partido dos Deputados Destros, e a doutora Priscila é uma deputada do Partido das Deputadas Canhotas. E aí, às vezes, porque eu sou do lado do presidente ou o contrário, a minha emenda vai ficar para o final, ou a dela vai ficar para o final, ou etc. E existe uma suspeita de que isso já aconteceu muito na história do nosso país, nos capítulos recentes. Então, o parágrafo 19 traz essa regra, que a execução não pode ser baseada em questão de autoria. E aí, pessoal, a gente já vai encerrando com a leitura do 20. Eu falei para chave de ouro, mas a gente vai ler o 20 ainda. Doutora Priscila, enquanto eu apago essas marquinhas que eu fiz, a senhora pode ler o 20 para a gente, por favor? Sim, senhor. As programações de que trata o parágrafo 12 desse artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Bem, pessoal, isso aqui é uma regra muito específica sobre a emenda de bancada. E no caso da emenda de bancada estadual, mas eu entendo que vale a pena vocês copiarem essa regra também, caso queiram criar a emenda de bancada aí no seu município, que é o seguinte: se alguma vez na vida a bancada destinou recurso para uma obra e essa obra não foi terminada ainda, essa bancada não pode mandar recurso para outro lugar enquanto a obra não for terminada. Mais ou menos isso. A bancada vai mandar 100 milhões para fazer um hospital. Beleza, deu para fazer? Não, está precisando de mais dinheiro. A bancada não pode mandar para fazer outra coisa enquanto não terminar aquele hospital. Tem que continuar mandando para eles. Bem, agora eu acho que ficou claro. Doutora Priscila, para a gente encerrar já esse assunto... Opa, minha bateria já deu um toque aqui. Ó. Opa! Para a gente encerrar aqui as emendas impositivas, a senhora pode, por favor, fazer a conclusão? Pode fazer suas perguntas, o que a senhora quiser. Ok. Na realidade, eu só quero fazer as considerações, então, nem que sejam as considerações finais. A maior dúvida e o que eu vejo os anseios é como eu fazer a emenda impositiva, colocar na minha lei orgânica ou ter mesmo na lei orçamentária, né? Na LDO. Pouco se pergunta como é o procedimento, como que deve ser observado. Muitos parlamentares e servidores apenas querem colocar na lei orgânica ou querem colocar nas leis orçamentárias. Depois, como funciona, se tem que ser a divisão entre saúde ou outro local, é pouco questionado. Acredito que nessas aulas foi suprida todos os eventuais questionamentos futuros, enfim, tudo que está previsto ali na Constituição Federal, esse segmento que deve ser observado, o conhecimento que deve ser quando você é proposto, então, uma lei, a emenda impositiva, né, na sua lei orgânica, para o parlamentar saiba o que está fazendo. Não apenas indo na onda de que, já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, e eu nem sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, né? Era isso aí, doutor, eu acho que foi bem válido, sim, e o conhecimento é o diferencial.
Só uma questão, esqueci de falar uma coisa. E se o prefeito não respeitar a emenda impositiva, nós vamos ter um crime de responsabilidade. Pegue um Decreto-Lei 201 de 1967, artigo 1º, e também o artigo 4º. A Câmara pode, inclusive, caçar um prefeito nessas situações quando ele se omitir no cumprimento de uma lei ou não cumprir a lei ou se omitir no seu cumprimento, e isso aí é o motivo para que ele possa ser cassado também. Então, já encerrei minha fala, doutora Priscila, muito obrigado, mas vocês que queiram colocar no seu município, não façam de qualquer jeito, porque se errar um detalhezinho que seja, vocês vão perder mais um ano aí de chance de emendas impositivas. Doutora Priscila, muito obrigado e continue conosco aí, pessoal. Assistam nossas aulas e lá na nossa plataforma você acessa os nossos modelos. Para quem não sabe, é www.vereadorsensato.com.br. Lá você vai achar o link para a plataforma. Lá na plataforma você vai achar o nosso curso que você já está assistindo. E lá você consegue acessar não só esse, mas muitos outros materiais, inclusive nossas apostilas. Obrigado, doutora, e até logo, Até a pessoal. próxima. Até mais. Tchau, tchau.